Eu vou ler no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, que fala assim: Apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Na hora que eu estava abrindo aqui a Bíblia, eu fiquei pensando, Cantares, para nós é motivo de alegria, né? E esse livro de Cantares fala de alegria porque fala de esposo, de esposa, né? Do amor do esposo pela esposa. Mas por que vem uma palavra dessa num livro que fala somente sobre o amor e a alegria de um casal? Eu fiquei pensando, né, aqui comigo e eu comecei a meditar e entender que no meio de um casal, de uma família ou de uma vida, mesmo que esteja tudo bem, quando está tudo bem, né? Principalmente quando está tudo bem, porque nós seres humanos, nós voltamos o nosso olhar somente quando tudo dá errado e às vezes ficamos a pensar, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado para chegar até aqui, para a situação sair do controle dessa maneira. E essa palavra aqui, ela vai nos chamar a atenção, dizendo, Deus dizendo para nós, filhos, cuidado, não no tempo difícil, porque ele poderia ter colocado essa palavra lá no Apocalipse, não sei, mas não de um livro que falasse tanto de alegria, tanto de amor. E ele está dizendo assim para nós, cuidado com as raposinhas, cuidado com os pequenos defeitos, né? O Espírito Santo, ele é lindo na maneira de falar, porque ele vai nos sondando, né? Ele vai nos observando, nos olhando, olhando nós por dentro e por fora, né? Porque muitas vezes a nossa atitude por fora não condiz com a nossa atitude por dentro. Tem gente que fala assim, fulano é bonito por dentro e por fora, né? Mas o Espírito Santo é quem sabe dar esse diagnóstico de pessoas. E para que a gente não venha cair em ciladas como raposinhas, como pequenos defeitos que vai só crescendo, conforme o tempo vai passando, vai só crescendo, ele nos chama a atenção. Com esse versículo, ele está dizendo, filho, vai lendo aí o livro de Cantares, vai vendo o amor que o noivo tem pela noiva, que o esposo tem pela esposa, que eu tenho pela minha igreja, que eu tenho por você. Vai vendo este amor, como ele vai sendo falado, como eu vou me dirigindo à noiva, vai vendo decanta labaxuda e comanai, e vai vendo o meu cuidado. E essa palavra aqui, filhos, é cuidado, sabe? Deus vai cuidando de nós com zelo. É como o esposo que tem uma esposa que está com uma má amizade com alguém e o esposo fala, cuidado com fulano, cuidado com essa pessoa, até mesmo às vezes a esposa fala, né? Cuidado com tal pessoa, não fica muito junto, não traz muito para dentro da nossa casa, porque o esposo já viu que há um certo defeito na pessoa que vai estragar o casamento dele lá na frente. Né? E papai chega para nós e diz, filho, cuidado com os pequenos defeitos, com as pequenas raposas, porque esses é que vão te derrubar. É este que lá na frente, sem você perceber, vai te dar uma rasteira muito grande e você vai para longe do noivo. Louvado seja Deus. E devemos, irmãos, cuidar para que os nossos pequenos defeitos não nos tornem grandes pecadores. Sabe? Os nossos pequenos defeitos hoje podem nos levar a ser grandes pecadores no amanhã.
E às vezes o nosso pequeno defeito nem é perceptível. Sabe que nem nós percebemos, né? O nosso pequeno defeito. Eu só comprei eu só comprei algo na mão de alguém e não paguei, mas já faz tempo e eu sou boa paga. Às vezes você paga todo mundo, mas deixou para trás aquele um. E para você aquilo é normal. Sabe, às vezes você nunca atrasa o seu pagamento para ninguém, mas acabou atrasando o pagamento com um. E aquilo ali vai se tornando um costume, e quando você vê seu nome tá sujo. E daqui a pouco você não tá mais devolvendo o dízimo, você não tá mais se importando. Sabe, quando Deus ele chama a nossa atenção, ele não chama só porque acha bonito nos corrigir ou para que nós venhamos nos entristecer. Ele chama a nossa atenção para que a gente não venha cair, para que a gente não venha sair de perto dele. O Senhor é o nosso bom pastor. O pastor que dá a vida pelas ovelhas, esse também cuida da ovelha, dizendo: não passa por aí, aí tem um córrego e você vai cair. Sabe, é o cuidado desse pastor conosco. E é bonito ver que onde tem muito amor, em um livro que tem muito amor a ser dado, a ser sentido, haja uma correção para nós. Por quê? Porque quem ama corrige. Louvado seja Deus. Papai trabalha lindo, irmãos. Assim, a palavra de Deus é coisa linda. Sabe, quando você vai meditando na palavra, Deus vai abrindo a sua mente, a sua visão para ela, e você vai vendo que realmente, verdadeiramente, essa palavra é viva. Porque essa palavra traz conserto, essa palavra traz consolo, essa palavra traz alegria, traz ânimo, traz renovo, louvado seja Deus. E nós vamos, se todos os dias, irmãos, nós tirarmos 5 minutos, eu não falo 10, porque a vida hoje é tão corrida que às vezes a gente não tem 10 minutos. Mas se a gente tirar 5 minutos do nosso dia para ler a palavra, faremos uma diferença tão grande nas nossas vidas. E muitas vezes, não só na nossa vida, mas na vida de outros. Teve uma época que eu trabalhava num restaurante e eu pegava a palavra e ia ler. E quando eu fui parar para prestar atenção, já várias pessoas se achegavam até a mim através daquela palavra. Através de eu parar para ler a palavra no meu horário de almoço. E aí eu comecei a ministrar para eles. Louvado seja Deus, na hora do meu almoço. E eu teve uma dessas pessoas que chegou em mim e falou: eu gosto tanto quando dá o horário do almoço, eu gosto de vir almoçar com você. Porque eu gosto de ouvir Deus usar a sua vida com a palavra. Eu me sinto tão bem depois para continuar trabalhando. E isso não é mérito meu. Nada é mérito nosso, irmãos. Isso aí é mérito do Espírito Santo. Sabe, quanto mais você se volta para a palavra e para a oração, mais Deus se volta para você. Mais você vai viver o sobrenatural de Deus. Muito mais. Muito mais você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque quanto mais eu busco, mais Ele se revela, mais Ele se revela. Louvado seja Deus. E é tão bom sentir, sabe, esse Deus, ver o revelar dele, ver Ele se apresentar cada vez mais. Porque papai, a gente não conhece Ele totalmente. Papai vai se apresentando de pouquinho para nós. Sabe, a gente conhece de saber o que Ele faz milagres, Ele opera, Ele conserta, Ele corrige, mas a pessoa do Pai
a gente vai se apresentando a Ele aos pouquinhos e vai conhecendo. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E como a gente conhece papai? Palavra. Somente. Somente a palavra traz o conhecimento. E quanto mais você conhece de papai, menos você o conhece. Louvado seja Deus, a palavra é tremenda, irmãos. A palavra é tremenda. Que os irmãos possam guardar essa palavra. Tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado com as raposinhas. Tenha cuidado com os defeitinhos. Tenha cuidado com o seu celular. O que que você está vendo no seu celular? O que que você está vendo na sua televisão? O que que você está lendo? O que que você está conversando com pessoas? Será que na sua conversa, no seu momento de tranquilidade, de divertimento, sabe? De descontração, isso que eu queria falar. No seu momento de descontração com pessoas, papai pode chegar, papai pode sentar na mesma mesa. Você não vai ter vergonha do que você está conversando, do que está sendo dito. Sabe, quando você for falar com alguém, não procura falar da vida dos outros para interagir. Fale sobre o reino dos céus. Sabe, interaja falando do reino dos céus. Interaja falando de louvores. Interaja falando da palavra. Louvado seja Deus. Porque se você traz a palavra para interagir com alguém, se você traz um milagre que Deus fez, você não vai ter tempo de falar dos outros. E essa pequena raposinha não vai poder entrar. Louvado seja Deus. E quando tiver que falar uma verdade ou uma mentira, entre escolher uma mentira e pagar o preço da mentira, e escolher uma verdade, pagar o preço da verdade, escolha a verdade. Porque às vezes a mentira pode encobrir naquele momento para você algo, mas aí você corre o risco de se acostumar. Sabe, se acostumar a mentir, se acostumar a falar coisas que não deve, se acostumar a usar de engano. Não se acostume com esse tipo de coisas, com os defeitos da carne, não se acostume. Se acostume com os espirituais, se acostume a orar, se acostume a ler a Bíblia, se acostume a falar de Deus, a cantar louvores. Se acostume a querer ganhar almas para o reino dos céus. Se acostume com o que é bom, irmãos. Deus abençoe, fica com Deus. Até o próximo vídeo.